Olá, pessoal! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Então tá. Gente, véspera do negócio. Nós aí que estudamos tanto, não é? Ai, aquela ansiedade, saber qual que é o tema, saber o que nós vamos fazer. Muito bom. Vou dar meu bom dia também, né? Pessoal do Inter Educação, muito bom, já que nós estamos aqui hoje ao vivo, sim, pelo canal do YouTube, mas gravando, transmitindo dos estúdios do professor Pimentel em Ribeirão Preto. Bom dia também o pessoal que está aí no Instagram, né? Acompanhando a transmissão. O pessoal do Instagram vai perder um pedaço aqui da lousa, mas a lousa vai ser mais para as anotações que eu preciso fazer, né, de algumas referências. Ok, pessoal? Então vamos lá, que tudo que nós não temos é tempo. Tem o pessoal que já está aqui no chatzinho, né? Ah, queridas aí, olha, né? A Imê já tá aí, Paula já tá aí, Lívia Leite, lá de São Sebastião do Paraíso. Muito bom. Depois tem mais um menino que eu... Samuel também tá aí, claro. Pessoal, vamos lá? Pois é, isso. Muito obrigado. É chique mesmo, né? Você viu que coisa? Você viu que coisa? Vambora. Duas câmeras ainda por cima, ó. Pessoal, vambora. Hoje, o que nós vamos falar? Regras do jogo, né? Como é que funciona o negócio. Temas interessantes, alguns não são palpites, não são chutes, mas vai que, né? E algumas estratégias de prova aí para vocês, tá? Então vamos lá. Ó, primeiro, regras do jogo. A principal regra, se você ainda não baixou, mesmo que seja para hoje à tarde, pra você bater um olho, tá? Não vai ficar lendo tudo, não vai dar, não vai desesperar, não vai ser aquela apostila que você não terminou, mas é isso. Existe, eu já falei para os meus alunos, mas de repente, né, você não teve aula comigo, existe uma cartilha lá do INEP oficial que diz tudo o que você precisa fazer em relação à redação de amanhã. A partir daí, ó, por exemplo, lá você vai ver as 5 competências e nós vamos falar basicamente delas hoje aqui para vocês, tá? Fora as competências, tem algo muito importante que pela primeira vez entrou. Gente, há muito tempo eu falo para os meus alunos, presta atenção no que está escrito na proposta, porque além de ter o tema, você tem várias dicas do que tem que fazer durante a prova de redação. Mas calma lá. O INEP colocou para você 6 colunas para explicar um pouco melhor a prova, tá? Então olha só. A 1 fala de textos motivadores, são aqueles da coletânea que você tem que dar uma lidinha para saber sobre o que estamos falando. A partir disso, diz que você precisa colocar um repertório sociocultural. Primeira regra de ouro que eu te digo. Repertório sociocultural é importante? Sim, é. É o principal? Não, não é. Aluno que começa pegando o tema e já pensando, ai, que repertório eu vou usar? Errou tudo. Errou tudo, tá? Por quê? Porque o raciocínio é mais importante do que o repertório. E se você errar o raciocínio, você perde em C2, C3 e C4. Se você não colocar repertório, você perde em C2. Conta lógica, né? Raciocínio lógico, tá? Então, fala sobre repertórios. O segundo fala sobre texto dissertativo argumentativo. Ou seja, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, se você optar por fazer com 4 parágrafos, né? O que eu recomendo que faça, 4 parágrafos, tá bom? Tem que ter a sua opinião em todos. A sua argumentação nos parágrafos centrais. A sua opinião sobre o que poderia ser feito através da proposta. E na introdução, óbvio, a sua tese, a sua opinião principal sobre o tema que o INEP vai colocar amanhã para você, tá? Então, o texto é dissertativo argumentativo. Opinião em todos os parágrafos. 3. Modalidade escrita formal da língua portuguesa. Bacana, tem muita coisa. Acentuação, ortografia, hífen, maiúsculas e minúsculas, separação silábica, regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático e se eu tiver que estudar tudo eu não consigo, mas se eu tiver que estudar uma coisinha só, passar o olho hoje à tarde, porque hoje é dia de descansar na verdade, né? Eu olharia a crase. Uma regrinha ou outra para ficar mais espertinho, sabe? Para tentar beliscar aqueles 160, aqueles 200 na competência C1. Acho que vale a pena você só bater um olhinho em crase, em exemplos principalmente, para ficar fresco na sua mente, tá? O que mais que nós temos aqui? O número 4, a frase temática, né? Então aqui está colocando em relação ao ano passado. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. É um dos elementos mais importantes da proposta de redação.
lembre-se de que a sua redação deve abordar todos os elementos dessa frase. Então, no primeiro parágrafo, você tem que colocar, né? Invisibilidade, registro civil, garantia de acesso, cidadania no Brasil. Fábio, mas tem tema do Enem que não tem no Brasil. Não colocaram lá no Brasil, mas as questões levantadas pela redação do Enem são relacionadas ao Brasil, tá? Único e exclusivamente. Está escrito na cartilha, aquela que eu mostrei para vocês no comecinho. Falou? Então tá. Então tem que colocar os elementos. Uma abordagem parcial do tema é tangenciamento. Vai perder pontos, então tomam cuidado. O que mais? A fuga do tema, que é quando nenhum assunto mais geral da frase temática é abordado, leva à anulação da sua redação, mas isso não vai acontecer com você, com certeza, tá bom? Coloque as palavras principais que aparecem lá na proposta, né, que é o tema, coloca lá no primeiro parágrafo, no parágrafo de introdução. Tá bom, pessoal? 5. A proposta de intervenção deve ser claramente indicada. O que precisa ter? Precisa ter uma ação realizada para resolver uma situação, problema, utilizada por um agente social. Nós vamos falar desses agentes sociais depois, né? Eu quero saber como será a execução. Então, eu tenho que colocar um por meio de, que é o nosso modo. Eu tenho que fazer detalhamentos, né? Eu coloco no plural mesmo, porque assim você se assegura. E eu tenho que colocar um efeito. Qual é a finalidade de eu ter sugerido essa proposta de intervenção? Tá bom? Nada de demais para quem está estudando. Agora, cuidado com respeito aos direitos humanos. Uma palavrinha que eu não colocaria é o obrigatório. Então, cuidado. Olha, então a pessoa deve ser obrigada a fazer tal coisa. Sim, essa cartilha diz que no ano passado, uma pessoa, um candidato, uma candidata, recebeu 0 na competência C5 porque sugeriu leis cruéis. Porque utilizou leis, tudo bem, mas leis cruéis zerou na competência C5. Tá bom? Aí você fala assim, ai, Fábio, mas leis cruéis não tem, né? Cabimento, não, né? Tá bom, é verdade. Mas vamos nos precaver, não vamos colocar nem radicalismos e também não vamos colocar aí o obrigatório, porque isso fere os direitos humanos. Tá bom? A número 6 é a parte mais importante na minha concepção. Eu vou ler tudo. Ó, é importante definir um projeto de texto. O projeto de texto, o que é? É o meu mapa, é para onde que eu vou nesse negócio. Isso é importante, tá? Em que seja planejada a organização estratégica da sua redação, a fim de defender o ponto de vista por você escolhido. Aí a pessoa me pergunta assim, Fabio, na C3, como que eu faço para subir a pontuação? Primeiro eu pergunto, fez projeto de texto? Organizou um mapinha bonitinho? Pensou quais são os caminhos que você quer trilhar? Se você fez isso, bacana. Sensacional. Vai aparecer no seu texto esse seu projeto. Se você desviou do mapa, né? Fez o mapa lá, depois desviou no meio porque achou que podia ser mais interessante, às vezes a banca também percebe isso. É incrível, mas a banca percebe que você desviou de um trajeto teoricamente traçado. E aí ela não vai saber se você já tinha traçado mesmo um trajeto ou está andando, né? A esmo, de qualquer forma, tá certo? Então tá. Algumas estratégias argumentativas que podem ser utilizadas são os exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimento de pessoas especializadas no assunto. Ó, esse termo, pessoas especializadas no assunto, profissionais especializados no assunto, pode ser um detalhamento na sua conclusão, na sua proposta de intervenção. Ó, pessoas ou profissionais especializados no assunto. Escreveu aí? Está anotando uma coisinha ou outra? Por favor. É bom. Sim? Pequenas narrativas ilustrativas. Hoje não é dia de treinar isso, se você não treinou até agora, né? Alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Para ligar todas essas ideias, é preciso se valer de recursos coesivos,
Nós vamos falar deles também hoje, de alguns, né? Que deixem explícitas as relações entre as partes do texto. Sim, quando você coloca um conectivo, você está relacionando algumas partes do texto, né? Palavra com palavra, por exemplo, ideia com ideia, período com período, parágrafo com parágrafo, tá bom? Então, são os elementos coesivos que nós vamos ver daqui a pouquinho. Um exemplozinho, olha essa proposta aqui. Tem tudo o que eles colocaram naquelas 6 colunas pedindo para você fazer. Vamos ver um tema aqui, só de leve, né? Para a gente pensar durante a tarde de hoje. Entraves à inclusão social e educacional do autista no Brasil. É um tema interessante, importante e interessante, tá? Se depois você me perguntarem, qual área você acha que está mais provável para cair amanhã? Se puder chutar uma área só, seria da saúde. Não por conta de vacina, não por conta de epidemia, necessariamente. Mas a saúde, né, do brasileiro é algo bastante interessante. Como a escolha, né, do tema de redação que vai cair amanhã para você, ela depende de outros critérios, talvez até políticos, não sei, né? Talvez não seja esse o tema, mas saúde é um tema muito interessante. Então perceba, lembra uma das regrinhas lá? Diz assim, seja adequado ao tema. Adequado ao tema quer dizer que eu vou colocar a palavra entraves, inclusão social, inclusão educacional, autista no Brasil, na minha introdução. Eu posso trocar na introdução autista brasileiro? Coloca autista no Brasil no primeiro parágrafo, depois nos outros você coloca brasileiro, sem nenhum problema. Siga as palavras do próprio tema na introdução, tá? Depois você pode mudar, depois você pode colocar sinônimo, depois você pode colocar pronome, depois você pode colocar hiperônimo. Hiperônimo. A partir daí, vamos só ver a proposta do ano passado, né? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Eu quero mostrar para vocês uma coisinha. Então vamos respirar fundo, porque agora eu falo de repertório sociocultural e mais. Eu quero falar de colocações de ideias dentro do parágrafo. Nós vamos ver agora um parágrafo um parágrafo de desenvolvimento, o primeiro de desenvolvimento de uma redação do ano passado que tirou nota 1000. Tá bom? Tudo certo? Então tá, calma. Vamos observar o que a candidata fez. A candidata é Emanuele Gontijo. Ok? Vamos imaginar que a gente consiga fazer semelhante, igual ou melhor do que ela fez. Por que não melhor, né? Então tá, vamos ver as estratégias que ela utilizou para fazer esse segundo parágrafo do texto, que é o primeiro parágrafo de argumentação, tá? Emoções, calma. Essa candidata começou esse parágrafo com acerca dessa lógica, que ela já havia colocado no primeiro parágrafo do texto na introdução. Então, pera, respira. Acerca dessa lógica, é um conectivo de entrada de primeiro parágrafo de argumentação bastante válido. Você usaria, Fabio? Com certeza. Você usaria no lugar de em primeira análise? Sim. De primeiramente? Sim. De em primeiro lugar? Lógico, né? Eu usaria acerca dessa lógica. Tá lindo. É necessário pontuar? É necessário pontuar também. É interessante esse termo. Você não está acostumado a usar, eu acho, né? É necessário pontuar a dificuldade da parcela da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica no acesso ao procedimento de registro civil. Começou com um conectivo bem bacana, fez um negócio chamado tópico frasal. O que é o tópico frasal? Tópico frasal é um período que você vai colocar no começo do seu parágrafo e esse período vai falar assim para a banca. Banca, neste parágrafo eu vou escrever sobre esse assunto. Tudo bem? Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Aí a banca já se posiciona, já pensa assim, entendi. Então nesse parágrafo eu vou ler sobre ideias sobre isso daqui. Perfeito. Recomenda que se faça tópico frasal? Sim, tópico frasal. Perfeito, lindo, maravilhoso. Vou colocar um conectivo, né? A pessoa colocou um conectivo. Sob esse viés sensacional, destaca-se que, segundo o relatório de 2019
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é um documento chamado, é um programa, né? Chamado PNUD, o PNUD da ONU. É interessante. Hoje à tarde também, talvez, né? PNUD, tá? Um D mudo, né? O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, vírgula, condição que implica a existência de indivíduos tupiniquins, detentores de rendas extremamente baixas, as quais as rendas extremamente baixas, muitas vezes, não sempre, não estou generalizando pessoal, não são suficientes para fornecer condições de vida dignas a essas pessoas. Ponto. Parei, disse o que eu queria até agora, vou continuar. As quais, muitas vezes, a essa linha de raciocínio, os limitantes recursos financeiros podem impossibilitar o deslocamento desses indivíduos até os cartórios, devido aos custos com transporte e, por conseguinte, impedir a realização do registro. Ponto. Coloquei mais uma ideia, complementando o que eu estou falando. Olha a minha linha clara de raciocínio. Sim. Assim, conectivo de novo, a acentuada desigualdade social da nação dificulta a promoção da documentação pessoal, especialmente para as classes sociais menos abastadas. Você viu que eu fui fazendo algumas... A candidata foi fazendo algumas considerações, especialmente... onde estava o outro aqui? As quais, muitas vezes... Você percebe? Vão vindo aí, as vírgulas vão ajudando a colocar o meu posicionamento, as minhas ideias, e aí vai. Perfeito até aí? Mais uma coisa que essa candidata fez e você pode até... Coloca na categoria deve fazer. Parágrafos argumentativos de com 3 a 4 períodos. Primeiro período está aqui. Começa aqui o segundo período, que vai até aqui. Terceiro período começa aqui, vai até aqui. Quarto período até aqui. Deixa eu entender. No primeiro período, eu tenho tópico frasal. É aquilo que eu vou falar naquele parágrafo, viu, banca? Eu já programei fazer isso. Eu vou falar para você nesse parágrafo aqui, ó, desse negócio aqui. Tá? Falou. Deixa eu te explicar então como que é, banca. Sobre esse viés, vou te explicar por que eu penso desse jeito. Legal. Expliquei uma primeira parte. Posso complementar aquilo que eu estava falando? Pode complementar aquilo que eu estou falando. Beleza. Terceiro período. Posso amarrar? Posso fechar o meu parágrafo? Finalizar o meu parágrafo? Então, assim... Desse modo, dessa maneira, percebe? Sim? Pedacinho, trechinho de uma redação nota 1000. É um parágrafo que traz confiabilidade. A banca lê um bom parágrafo de introdução, um bom parágrafo de argumentação, o primeiro de argumentação, o seu texto ganha tração na nota. O que é atração na nota? Está convencendo a banca que você é bom, que você treinou, que você estudou para fazer aquilo, sabe? Isso é importante, perfeito? Aí acontece mais uma coisa. Você percebe que a pessoa trabalhou a informação que ela tinha, que não é uma informação genial. Vamos combinar? Dados do PNUD de 2019, que ela nem falou quais são exatamente, percebe? Mas olha só, o que ela fez? Ela conseguiu utilizar uma maneira produtiva e pertinente à discussão. Isso é importante você fazer, né? Então a pertinência na discussão, organizar esse pensamento. Perfeito? Muito bem. Qual foi o repertório sociocultural produtivo que ela usou? Só o PNUD. Só de leve. Porque é mais importante ela desenvolver o raciocínio dela do que colocar um repertório. Né? Se bem que esse texto, só fazendo justiça, o texto está muito bom, tá, pessoal? Tem mais repertórios aí, ok? Mas, agora, olha uma coisinha que eu queria mostrar para vocês, por falar em repertório, tá? Vamos ver esse trechinho, ó, que também é de uma redação nota 1000, olha um pouco o pessoal aqui do Instagram, né? Também é uma nota 1000, mas é do ano anterior, que tinha o tema O Estigma Associado às Doenças Mentais na Sociedade Brasileira, é um tema de 2020. A obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex, né? Você viu que muitos repertórios socioculturais depois tem um apostozinho aqui, né? Para dar uma explicadinha? Bacana. Retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país, na cidade de Barbacena. Ponto. Entendi. Dava para continuar assim? É por isso que no Brasil... é por isso que no Brasil o quê?
porque a Daniela Arbeck escreveu um livro, é que no Brasil tem pessoas com doenças mentais? Então, pera, eu preciso escrever o meu repertório e dar uma explicadinha. É mais ou menos assim. Vamos jogar um tema e a gente está conversando, né? Você fala, olha, sobre esse tema eu lembrei de tal coisa. Ah, bacana. Aí você continua o tema? Não, você fala por que você lembrou de tal coisa. Qual o repertório fez qual diferença aí na sua vida, tá? Então, olha só. Nesse livro, olha que o conectivo para retomar a ideia. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos e invasivos, desde agressões até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Assim é um conectivo bem, bem básico mesmo, mas usa, viu, pessoal? Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual, uma vez que, e aí a candidata, acho que era uma candidata, tá? Fez a passagem para o tema do Enem. Essa é a ideia. Não dá para falar assim, ó, existe um seriado na Netflix, tal, né? E fala de tecnologia, ponto. É por isso que no Brasil, não é por isso que no Brasil acontecem algumas coisas, só porque tem um seriado na Netflix. Então eu preciso fazer ou um período do meinho que eu falo você faz lá a colocação do seu repertório sociocultural produtivo. Período do meinho para explicar o que é, porque eu liguei. Depois o link com o tema. Porque senão, se tentar fazer ligação direta, vai dar errado, tá? Então toma cuidado aí com isso. Feitinho? Feitinho? Vamos falar de alguns temas aqui? Então tá, se alguém tiver dúvida, por favor, mande, né? Pelo nosso chat, para que a gente possa ir respondendo aí. Tá bom? Bacana? Daqui a pouco eu falo pro pessoal do Instagram, porque como a gente está aqui em transmissão direta pelo YouTube, né? Eu estou vendo mais aqui no nosso chat do que, na verdade, o pessoal no Instagram, tá? Então, deixa eu só bater um olho, vai. Estamos aqui? Já que estamos aqui, vamos começar uma outra coisa. Ah, olha que bom. Ah, uma madrinha, ó. Fala, Raul. Fala, Tata. Manda um beijo aí pro Tac, né? Melhoras para ele aí. Fala, Catita. Olá. Bom dia para vocês. E vamos nessa, pessoal. Espero que estejam gostando. Falar de alguns teminhas. Rola lá. Da área da saúde, 2. Doação de órgãos e obesidade. Então vamos começar a nossa brincadeira. Bom, primeira coisa, a doação de órgãos. Se você perguntar assim, área, saúde, tá? O mais provável, para mim, doação de órgãos, tá bom? E legal, aí eu sei que eu já falei que não é a primeira coisa para se pensar, né? Mas você vai pensar, então eu vou te ajudar. Doação de órgãos, a gente faz com qual repertório sociocultural produtivo? Temos alguns. Entre os temas que nós temos em relação à doação de órgãos, tem um filme do Will Smith, chamado Sete Vidas, né? Will Smith, aqui, sim, o do Oscar. Eu vou colocar aqui, vamos abrir a nossa anotação, que o pessoal do Insta não vai ver, mas enfim, vai daqui, né? Então vamos citar o Will Smith. Nesse filme aí, Sete Vidas. O pessoal tá pegando aí, né? Dá pra ver direitinho, tá ótimo. O que mais? Doação de órgãos. Tem um dos capítulos do The Good Doctor, acho que é da primeira temporada, segundo capítulo, que tem uma doação de fígado. Sim? E qual que é o problema? Eles ficam parados um tempo no trânsito. Isso realmente é um dos problemas, a condução. Nós tivemos um problema semelhante a esse no Brasil há pouco tempo, de condução de órgãos para poderem ser transplantados. Perfeito? A capilaridade disso, em todos os hospitais, tem pessoal, equipe médica, que possa fazer essa operação do transplante? Não sei, né? Não sei. Então, para você pensar. Feito? Bom, doação de órgãos está aí. Tem mais coisas? Tem. Eu só vou falar primeiro de... Aliás, eu vou passar, senão a gente vai, né? A gente vai desconectar. Esse filme, Uma Prova de Amor, foi um filme pessoal aí de Monte Alto, eu estava com uma aula ontem lá, pessoal de Monte Alto. Um beijo para vocês, né? São muito queridos também. Eu não lembrava o nome do filme. É esse filme aí, com a Cameron Diaz, né? E diz o seguinte, olha, né? Que a Sarah e o Brian são informados que Kate, sua filha, tem leucemia e possui poucos anos de vida.
O médico sugere aos pais que tentem um procedimento médico ortodoxo. Na verdade, eu acho que ele não queria escrever ortodoxo, tá? Ele queria escrever heterodoxo, gerando um filho de proveta que seja o doador compatível com o Kate. Então, basicamente, né, sem fazer muito spoiler, esse segundo filho seria para fornecer transplantes e transfusões. Olha que coisa louca, né? Isso é filme, mas é uma possibilidade clínica de ser feita, tá? Muito bom. O outro tema lá era a obesidade. E a obesidade, eu queria pegar uma referência da pintura de um artista colombiano. Gente, eu nunca, juro, acho que eu tenho uma dívida com esse cara, chamado Fernando Botero. Eu nunca lembro que esse cara é colombiano, né? Eu sempre acho que ele é mexicano e sempre acho que Botero é com 2 T's, mas não é. É Fernando. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Botero é tão colorido, né? Eu vou colocar, ó, o Fernando Botero. Botero, né? Botero, colombiano, nunca mais vou esquecer que é colombiano, que agora eu já faço uma coisa na minha cabeça, você como vestibulando também faz, né? Eu falo, não é colombiano, colombiano é chaquirenho, sabe, de Shakira mesmo. Aí lembra do Botero. Por que lembrar de Botero? Porque quando ele faz as pinturas, muitas pinturas do Botero, consulta aí, né, como diriam os candidatos políticos, fala, dá um Google aí, procura o Fernando Botero, você vai ver que ele faz formatações rotundas, personagens gordinhas. Sim, então você consegue juntar ao item da obesidade. Uma frase para você colocar, né? Para você colocar aí no seu texto também, caso você queira brincar amanhã com isso daí, caso o tema seja esse, obesidade, né? Gordofobia. Você pode colocar uma frase que é, e agora, vou pegar. Não me importo, podia ser só não importo com a minha forma, né? Mas não é isso, a pessoa falou algo mais profundo, eu vou tentar me lembrar. Não foi não importo com a minha forma. Sim, e não é modismo também. Eu vou tentar me lembrar, depois eu conto para vocês até o final da transmissão, espero que eu consiga. Memória vai indo assim, né, pessoal? Então tá, doação de órgãos, obesidade ou gordofobia, alguma coisa nesse aspecto, se cair, estamos aí um pouquinho mais tranquilos. Feito! Próximo tema, meio ambiente. É um tema que não é tão meio ambiente, agricultura familiar, sim. A agricultura familiar é um tema também, eu acho, bastante provável, sim. Um filme que é muito coringuinha, que fala de agricultura familiar, é O Menino que Descobriu o Vento, tem na Netflix. O Menino que Descobriu o Vento, dá pra gente falar sobre agricultura familiar, dá para falar sobre educação, porque, sem querer fazer muito spoiler, ele aprende como montar moinhos de vento, né, gerando energia eólica, na biblioteca da escola. Sim? Então, agricultura familiar, sobre educação, caberia sobre algumas questões sociais, racismo não, tá, pessoal? Apesar não. O filme acontece na África, no continente africano, não na África, no continente africano, mas eu acho que não se portaria bem em caso de racismo, porque parece que não acontece isso no filme, não me lembro disso. Ok? O que mais que você pode utilizar? Você pode falar, se o tema for geração de energia, você pode falar sobre a energia eólica, utilizando também esse referencial. Tá? Se quiser um bom filme para assistir hoje à tarde, esse daí é um deles. Feito. Lixo e preservação ambiental. Aí eu queria destacar um artista chamado, vou colocar aqui em verde, colocar em laranja, Vicky Muniz, é brasileiro, ó, Vicky Muniz. O Vicky Muniz, você já deve ter visto alguma obra de arte dele, principalmente em abertura de novela. Vou chutar que a novela Passione, da Rede Globo, tem uma abertura que utiliza, é um mosaico, né? Tem até cenas românticas nesse mosaico, e ele utiliza material que foi jogado no lixo. Tampinha, palito de sorvete, caixa, e aí vai. Tá? É interessante aí você observar essa obra aí do artista plástico brasileiro Vicky Muniz. Né? Fico valorizando lá quem é gringo, mas o cara é brasileiro, chamado Vicky Muniz. Tá bom? Então, se cair lixo, de repente você pode ir por esse caminho aí também. Sim, você pode usar lixo extraordinário, né?
muita gente usa, aí é quase um clichê, mas te salva, pode ser isso aí também, tá bom? Aí eu te conto que pode ter alguma coisa do lado social, nós já falamos aí sobre... Aí tá lá, noveleiro, nossa, às vezes eu fico pensando, né, o que a gente lembra de novela? Gente, é bastante coisa, né, e novela Globo. Nem sempre, às vezes tem uma do SBT lá que eu também lembro. Me perguntaram se podia usar, né? Foi até uma aluna lá de Paraíso. Me perguntou se podia usar a novela Carrossel, caso caia um tema ligado à educação. Sim, pode. Tá lá, né? Pode utilizar, sem problema nenhum. Ok, pessoal, vamos falar do social, de inclusão social. E aí, né, várias... Dá vontade de falar várias tribos, né? Mas não parece que fica tão bom assim. Mas vários segmentos sociais, como por exemplo, nós falamos, né, dos autistas. E agora? Se cair autismo, o que a gente faz? Já falei do seriado do The Good Doctor, né, o Bom Doutor, do Dr. Sean Murphy. Sim, ele tem autismo, né, ele tem um grau lá do espectro autista e ele é um médico cirurgião. Então vale a pena você ver. De repente, não vai dar para maratonar nada hoje, eu acho, né? Mas você vê uma chamadinha lá, tal. E agora? Em qual plataforma tá? Não sei. Mas a Globo já passou também esse The Good Doctor, o Bom Doutor, tá bom? Queria falar outra sobre autismo. Maurício de Souza, sim, quem é Maurício de Souza, né? O pai da Turma da Mônica. Então, peraí, vou colocar aqui. Opa, maior prazer, porque é um cara... Maurício de Souza. Maurício de Souza. Tá? Pai da Turma da Mônica, ele tem se preocupado em fazer a inclusão de personagens com algumas situações, né, que merecem ser melhor observadas em relação à inclusão social. Se eu não me engano, tem uma personagem que se chama André. Sim, e ele tem lá o espectro autista. Dá uma olhadinha lá, pode ser uma referência para você e vai conhecer um pouco mais da obra do Maurício de Souza aí também. Feito. Empreendedorismo. Primeiro, talvez pudesse até utilizar o que eu já falei lá, o menino que descobriu o vento, tá bom? Mas você também pode utilizar frases, por exemplo, do Henry Ford. Henry Ford falou uma coisa muito interessante sobre o avião. Não necessariamente sobre o avião, você vai ver. Ele diz o seguinte, ó, quando tudo parece impossível ou tudo parece difícil, lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor. Sim? Então, a pessoa quer empreender, mas parece que tudo está muito difícil. Então, pensa nesse raciocínio aí do Henry Ford. Vou colocar aqui, o que está faltando lá? Vou colocar ele aqui, ó, Henry Ford. Tá? Muito bom. O que mais? Podia ter um do Walt Disney, né? O Walt Disney diz o seguinte, o caminho para começar é parar de falar e começar a fazer. O caminho para começar, empreender, por exemplo, né, é parar de falar e começar a fazer, do Walt Disney. Então vou colocar o Walt Disney lá também. Que cor que me falta? Roxo para o Walt Disney. O Walt Disney que algumas pessoas dizem que trabalhava para alguma agência, né, comunista. Tem uma teoria da conspiração, né, sobre várias personalidades do mundo todo, que dizia lá que o Walt Disney tinha lá uma ligação com o pessoal mais comunista aí do mundo. Perfeito? Bora lá? Tá. Tecnologia. Inovações tecnológicas das fintechs. O que são as fintechs? São essas empresas, por exemplo, bancos, né, que só existem na internet. Sim, o fin vem de financial, né, e techs de tecnológica. Então, essas ideias podem aparecer. Ou inovações tecnológicas de um modo mais global. Eu só foquei nas fintechs, porque eu achei que seria um tema interessante para trazer hoje para vocês, caso caia algo semelhante, não é? Muitos bancos e muitas operações são feitas exclusivamente pela internet. Nós não estamos numa fintech, né? Não somos nenhum banco, mas olha a nossa relação hoje.
Né? Estamos falando aqui por uma série de elementos tecnológicos. Sobre tecnologia, eu poderia colocar, por exemplo, o filme A Rede, que fala aí sobre o Facebook, que hoje é da Meta, muda, né? Eu posso falar sobre questão tecnológica de outra rede, eu posso falar do Elon Musk, por exemplo, né? Agora o dono do Twitter, mas posso, beleza? E o outro tema é a obsolescência programada, que tem a ver com a parte do meio ambiente, da ecologia. Porque as indústrias, né? Não todas talvez, estão produzindo objetos, produtos que fazem com que a gente consuma mais. Quando a gente consome mais, a gente está desgastando a natureza. Tem que pensar nisso, né? Nesse aspecto. Então, como assim, Fabio? Pera, o celular poderia durar um tempão, mas não, ele foi feito para durar menos do que o tempão permitiria que ele durasse. Então, ele é feito com outro material, um material um pouco mais frágil, para ele ser descartável daqui 2, 3 anos e você consumir mais. Né? O que faz com um celular antigo? Né? Essa é a pergunta de 1 milhão. O que você faz com o seu celular antigo? Se alguém souber, manda aqui no chatzinho. Se alguém souber, manda aí, por favor, pelo Instagram. Por falar em manda aí, deixa eu ver um recado ou outro que está aqui. A Lívia Leite está aí. A Lívia Leite está falando o seguinte: e aí, Fábio, como está sendo dar aula para sua estrela preferida? De quem acertou o tema de... Pois é, a Lívia Leite, ano passado, né, ela fez um trabalho do professor Saulo, lá em Paraíso, e nossa, acertou a imagem lá que ia cair no Enem. Meu Deus do céu. Pessoal, né, adicione a Lívia Leite no seu Instagram. Ah, a Carolina também. Carolina Zanin Vieira, que ficou rindo de mim outro dia na aula dica lá, pessoal de Paraíso, só porque eu apareci de turbante, numa imagem, só. Sim, pois é. O Caio está falando, olha, Lixo Nosso de Cada Dia, é um ótimo documentário também, curtinho e bem atual, Lixo Nosso de Cada Dia. Esse eu não assisti, tá bom? O que mais? Aí eu não confiro essa informação. Aplicativos como Uber são considerados fintechs ou são só bancos? O termo fintech, né? Como eu falei, o fin é de financials, financial. Não, os aplicativos de Uber e outros aplicativos não são considerados aí como fintechs. Tá bom, Carol? É isso aí. Pessoal, a partir daí, vamos para educação. Essa educação, um golinho de hidratação, né? O tema pode ser crise hídrica? Pode, né? Pode. Ei, tem um filme de um artista chamado Kevin Costner, chamado Waterworld. Acho que é isso, Mundo das Águas. Kevin Costner, deixa eu anotar o nome do cara aqui. Acho que aqui ainda consegue se ver, né? Desse ladinho aqui, ó. Vou tentar colar aqui, né? Kevin Costner. Acho que é assim, tá? Waterworld, Mundo das Águas, que fala justamente da importância da água doce, né? E não tem mais água doce no mundo, só tem água salgada. Vai ver, é divertido. Mas não é a minha indicação de filme, de forma nenhuma. O filme é ruim, é só um repertório. O filme é ruim. Tá? Você pode sim falar da transposição do Rio São Francisco, tal, etc. Fica à vontade. E eu queria falar de um outro filme do Kevin Costner, sim, que aí é apaixonante. Mas é um filme que talvez você tenha que assistir umas 2 vezes, de verdade, né? Não desconsiderando a sua inteligência, né? Mas é para você perceber alguns detalhes desse filme, chamado O Campo dos Sonhos. O Campo dos Sonhos. Se você gosta de esporte, vai gostar também do filme. Você que gosta de emoções não é filme de ação em si, é um filme reflexivo, você também vai curtir. Você vai entender que a vida é feita de escolhas. E toda vez que a gente escolhe ir para um lado, a gente está deixando de ir para outros. E é assim que funciona, tá? Você que está em dúvida em qual carreira assinalar depois, né, com seus pontos lá no SISU, não fica com essa dúvida agora, vai fazer prova. Amanhã é uma prova para a gente ir colhendo pontos. Vai buscando pontos. Usa a sua estratégia mental para ir pegando pontos. Textos muito grandes são interessantes? Não sei, deixa eu ver o que ele está perguntando. Né? Texto muito grande, pode gastar muito tempo, pode ser... pergunta que vem com figurinha bonitinha, que eu gosto, pode ser uma armadilha? Pode ser uma armadilha. Então, passa o olho na prova amanhã e no próximo domingo também, para ver o que você acha palatável para você, o que você acha mais fácil responder, porque pode ser fácil para você e pode valer muitos pontos.
né? Pela tri do Enem. Pode ser mega difícil e valer pouco. Então, na sua concepção de tri. Então, é colher pontos, quantos mais você puder. Perfeito, pessoal? Então tá. Na educação, há vários referenciais, né? Podemos utilizar, por exemplo, o filme... gente, um instante, agora ele fica pensando várias coisas, né? Várias abas abertas na cabeça, a gente vai pensando muita coisa rápida. Escritores da Liberdade, com a Hilary Swank, né? Escritores da Liberdade. Então é uma referência para você. Tem um seriado aqui no Brasil chamado Segunda Chamada. Segunda Chamada, então com a Débora Bloch, né? Débora Bloch, ó, segunda brasileira aqui. E a Hilary, hein? Eu não sei escrever o Swank, tem que olhar aí como que é. Então vai ficar Hilary S, né? Olha lá, feito? Ficou assim, mas procura lá. Também fez um outro filme muito bom, Hilary Swank, Menina de Ouro. Sim, muito bom. Esse é ganhador de Oscar, Menina de Ouro. Esse também é um filme pra hoje, deixa eu pensar. Tem um negócio triste lá no meio e tal. Não. Acho que não é um filme muito bom, você vai ficar muito triste. Então tá. Aplicativos educacionais, porque durante a campanha eleitoral, um dos candidatos falou, né, do aplicativo educacional lá, tal. A educação financeira na escola, a importância da educação financeira na escola. Sim. Quais seriam os dois problemas de ter educação financeira na escola? Porque, nossa, quase eu falei assim, que legal, eu vou fazer um texto falando que é muito bom. A educação financeira na escola é muito bom, que bom que tem. Segundo parágrafo de argumentação, então, tomara que todas as escolas tenham educação financeira. Terceiro parágrafo, e seria bom que as escolas públicas e as privadas tivessem educação financeira. Legal, e aí qual que é o seu problema, né? O que você coloca na proposta de intervenção? Não tem nada, porque você não gerou problema nenhum no seu texto. É mesmo. Então, pera. Educação financeira é muito bom? É muito bom. Mas, porém, todavia, entretanto, o sistema utilizado hoje para se ensinar a educação financeira tem que ser aprimorado. Aprimorado, bacana. Porque as escolas públicas, né? Se tem, temos que ampliar. Se não tem, temos que implantar. Opa, olha lá a proposta. A escola pública não tem educação financeira. Implanta. A escola pública tem educação financeira, então amplia. Sim, dois verbos aí para você. Sim, implantar e ampliar. Falou? Tá, um segundo problema seria treinamento dos professores. Opa, então o Ministério da Educação, né, vai fazer aí programas especiais de treinamento para que os professores possam autogerir as suas finanças e possam, né, serem modelo de organização financeira para os alunos. Bacana, pode ser, entendeu? Não pode fazer um texto só falando, que muito legal, sensacional, é muito bom. Não. Quais são os dois problemas, ou quais são os problemas, ou qual é o problema envolvido nesse tema aí, tá? Essa problemática da educação financeira. A educação verde, a educação ambiental nas escolas, podia estar ligado a outro tema mesmo, de meio ambiente, e o letramento digital. Sim, a questão do analfabetismo no Brasil. E quanto que os aplicativos, né, podem ajudar as pessoas pelo Brasil, que é grandão, né? Tem gente que vai amanhã receber a prova do Enem, que foi numa canoinha até chegar à escola onde ele vai fazer a prova. Canoinha. Sim, eu sei. Amanhã você, dependendo da sala que você tiver, você vai reclamar que não tinha ar-condicionado, tinha ventilador, né? Às vezes o cara faz prova no lugar que não tem parede, que ele faz numa cobertura, né? Às vezes na região norte do país, sim, né? Onde a capilaridade fluvial é maior, sim, onde recebe a prova de barco, por exemplo, de canoa. Barco não, às vezes vai de canoa, tá bom? Então tá, vamos falar então, tem uns teminhas aí, acho que nós brincamos, sim? Tô tentando lembrar aquele da obesidade ainda que eu não consegui, porque é profundo o pensamento, então eu tô raciocinando ainda, mas acho que até o final eu consigo pensar sobre essa questão da obesidade, tá bom? Vamos lá? Olha só então, pessoal, vamos falar de elementos coesivos? Elementos coesivos? Sim, aquilo que vai ligar aí o nosso texto. Vou basicamente passar para vocês alguns
elementos coesivos para que você possa fazer a articulação das suas ideias. Lembra? Articulação das palavras, articulação das ideias em si, articulação dos períodos, articulação dos parágrafos. Articulação dos períodos. Deixa eu pensar. Eu vou fazer um parágrafo de argumentação, né? Então eu vou começar com um elemento coesivo, um conectivo, vou fazer meu tópico frasal, vou colocar um outro conectivo, vou fazer o desenvolvimento da minha ideia, vou apresentar minha ideia, na verdade, vou colocar um outro conectivo, eu vou desenvolver aquela ideia que eu coloquei anteriormente e vou finalizar com um conectivo do tipo dessa maneira, assim, desse modo, e aí eu amarro, olha o nó, amarro as minhas ideias no meu parágrafo, certo? Muito bom. Elementos coesivos estão aqui para vocês. Alguns estão em roxo. Acerca dessa lógica, com efeito, fica claro, pois, né? São 3, é nesse contexto, são 4. Deixa eu ver se coloquei mais aqui. Quase que devia ter colocado em vermelho, né? Mas tá bom. Em roxinho, ó, já li. Acerca dessa lógica, com efeito, é nesse contexto e fica claro, pois. Esses 4, qualquer um desses 4, poderiam ser os conectivos iniciais do seu parágrafo de argumentação. O primeiro, tá? O primeiro. Feito? Então, ó, tô trocando. Em vez de colocar em primeira análise, em primeiro lugar, primeiramente, eu estou colocando um desses 4 conectivos. Acerca dessa lógica, com efeito, é nesse contexto, fica claro, pois. Tá? Um desses 4. Tá, e para o segundo parágrafo de argumentação, o que você colocaria? Aí eu colocaria um conectivo de adição. Por exemplo, um ademais. Ó, vou colocar só 2 para vocês, tá? Para não ficar muita coisa na cabeça. Ou eu colocaria um ademais, ou eu colocaria um além disso. Ó, estão até perto, ó. Um ademais ou um além disso. Tá? Tudo bem? Ah, eu usei ademais para começar meu segundo parágrafo de argumentação. Perfeito. Guarda o além disso, que pode ser que você coloque numa conexão entre os períodos, não entre os parágrafos, né? Entre os períodos. Sim, é uma possibilidade também. Feito? Tudo bem? Pessoal, vou ressaltar. A gente está quase indo para os finalmente da nossa aula dica de hoje, então se tiver dúvidas, vai mandando no chatzinho aqui, tá bom? Mas, então, esses são os conectivos. Quem já viu essa tabela, né? Quem teve aula de redação comigo este ano, sabe que esses conectivos são os conectivos. Você vai falar assim, tem uns formatos diferentes, né? Bobagem, é só uma coincidência de formato, sei lá. Sabe que esses conectivos são os conectivos basicamente utilizados pelos alunos que tiraram nota 1000 no ano passado em redação. Sabe? O INEP publica algumas redações, a internet tem outras. Eu peguei quantas foram possíveis, eu acho que foram 22 no ano passado, eu tenho mais ou menos umas 18 talvez, né? Eu li todas as notas 1000 e peguei os conectivos mais parrudos, né? Mais estruturalmente fortes que eu encontrei para colocar aqui, tá bom? Já printou tela? Tá bom, vou continuar. Aí, ó, vamos falar então, essa daqui é C4, critério C4, já falei de quase todos os critérios. C5. C5 quer dizer que tá acabando a nossa aulinha. E eu não lembrei do negócio lá da obesidade. E agora, minha gente? E agora? O que farei? Ai. Vou ter que formar um grupo no WhatsApp só para passar essa informação? Que triste. Então, pera. Pessoal, agente de intervenção social pode ser o governo, apesar de ser amplo? Pode. Mas pode ser o governo federal? Poderia ser. Os governos estaduais? Poderia ser. Secretarias municipais? Poderia ser. Iniciativa pública? Iniciativa pública também é vasto, né? É bom focar? Poderia ser. Poderia focar. Poder público? Poderiam ser ministérios? Ministério da Saúde, da Educação, da Infraestrutura, Ministério da Mulher? Poderia. Que mais? Que ministério mais poderia cair para amanhã? Ministério do Meio Ambiente? Poderia. E aí vai. Tá? De Ciência e Tecnologia? Sim, nós temos um. Ciência e Tecnologia? Poderia. A sociedade poderia ser um agente de intervenção? Também poderia. A iniciativa privada, ó. Beleza?
beleza? As ONGs, esse S minúsculo, viu? Esse S minúsculo. As ONGs, organizações não governamentais. Sim. Outro dia eu li um texto que dizia o seguinte: as ONGs, com a ajuda do governo, a ONG não quer ajuda do governo, ela é não governamental, né? Ela é além do governo. Não que ela não queira ajuda, né? Toda ajuda é bem-vinda, mas, tá bom? Mídia, pode. Aí mídia, ela também é grande, né? Detalhe a mídia para mim. Ah, sim. Emissoras de televisão, rádio, que mais? Jornais, impressos, escritos. Sim. Que mais? Redes sociais? Sim. O indivíduo, o cidadão. Me dá o plural de cidadão? Sim. Plural de cidadão, porque você vai usar amanhã. Cidadãos, né? Cidadãos, tá certo? Anota aí, escreve aí. Você vê como que é o negócio. Escreve aí, escreve. Cidadãos. Alguma classe social específica? Alguma corporação? Pode ser o pessoal do Rotary, por exemplo. De repente, pode ser o pessoal do Lions. Sim. Pode ser o pessoal da maçonaria. Se tiver algum motivo específico para isso, legal. Um que dificilmente você usa, porque você não faz parte de nenhum, né? No máximo você vai fazer parte da UNE, União Nacional dos Estudantes, mas os sindicatos. Então, tá lá, né? Vamos imaginar que seja um problema ligado a caminhoneiros, né? Tivemos uma situação nos últimos dias, mas uma situação ligada a caminhoneiros, uma situação ligada a caminhoneiros. De repente, o sindicato dos caminhoneiros poderia, o sindicato dos psicólogos, sim, o sindicato dos professores, por que não? A escola, nossa, esse é um agente fantástico para fazer palestra, simpósios, apresentações, sim, aí vai. E a família, cuidado, quando coloca a família, evite colocar a família, deve obrigar a pessoa a... cigarro eletrônico, por exemplo, né? Cigarro eletrônico. A família deve obrigar a pessoa a ficar um tempo lá no hospital para se recuperar. A família não pode obrigar, senão dá problema, tá certo? Então olha lá. Cuidado aí com o termo obrigar. Sim, pessoal, estamos chegando nos nossos finalmente, então antes que o pessoal reclame, deixa eu mandar os abraços aqui, porque senão vão reclamar, não falou. Então vamos falar. Pessoal, ó, pessoal lá do Colégio Cecília Meirelles de Pitangueiras, um abraço, esse nós falamos pouco, né, com vocês. Um abraço, pessoal lá de São Sebastião do Paraíso. Pessoal que teve aula particular comigo, pessoal que teve aula em turma comigo, que foi muito gostoso esse ano, foi sensacional. Pessoal que é do Ditão, lá, né, colégio forte lá de Paraíso também. Colégio Paula Francinete, lógico que sim, queridaço, onde eu trabalho, inclusive, lá em Paraíso, né, adoro aí. Uma coordenação sensacional, direção também sensacional, corpo de professores sensacional, corpo administrativo sensacional, tudo de bom, tá? Pessoal lá do curso de redação lá de Monte Alto, né? Pessoal lá de Monte Alto, tivemos aula ontem, sim, aula ontem, imagina, na turma teve uma aluna que já passou na UNAERP, imagina se a gente teve aula, a gente ficou comemorando só. E o pessoal aqui, Ribeirão Preto, pessoal do COLAG, queridíssimo COLAG, lógico, Colégio Almeida Garret, né? Pessoal que também adoro, falei, senão, né? Cícero, Simone, pessoal administrativo lá, né? Rangel, Pacola, todo mundo lá, muito querido, pessoal aí da área do nosso suporte, gente, sem eles a gente não seria nada lá, tá? Ok, pessoal do Senac, nas duas unidades que eu dei aula este ano, ó, Senac de Campinas, Senac de Sorocaba. Pessoal de Ribeirão Preto do Colégio Anchieta vai falar assim, não vai falar da gente? Pois é, este ano eu tive um curso também lá no Colégio Anchieta, então um abraço, pessoal, né? Então lá, ó, pessoal do Colégio Anchieta, não pode reclamar, porque tem uma foto com vocês lá no Instagram. Aquela foto lá que eu não queria tirar, mas fui obrigado. Olha, obrigatoriamente tirou uma foto, não pode no Enem. Sim? Pessoal, o que mais? Pessoal lá do Colégio Jardinópolis e dos colégios públicos aqui de Ribeirão Preto, pessoal do Cônego, né, Cônego Barros, pessoal do Toniel Mota e agora, Dom Alberto. Quase que eu esqueci.
Sim, estou esquecendo de um colégio público aqui de Ribeirão. Ah lá, Gabriele. Ah, Gabriele, veio pra você uma bela foto, é verdade. Uma foto que até minha tia do Japão comentou. Meu Deus do céu. Sim, gente, olha, alguém vai brigar comigo. Cônego, Otoniel Mota. Ah, Thomas Alberto, Waterloo. Sim, muito bom. Dúvidas mais aqui? Beijos mais aqui no Instagram. Não acredito, Marcelo Miller. Ô Miller, obrigado aí pelo prestígio, viu? E com certeza, ano que vem, carnaval, vamos torcer aí pela Vila Maria. Vila Maria, é o que falta, né? Depois da Copa do Mundo, o próximo evento é Vila Maria. Sim, Mi, obrigado, viu? O Miller é mega professor. Eu não vou falar de literatura, é a especificidade dele, mas professor de vida, sabe, gente? Muito conteúdo, de verdade, né? E o Miller me presenteou no aniversário de 2016 com o prefácio do meu livro, do Manual dos Vestibulandos Vencedores, né? Por isso serei eternamente grato, viu, Miller? Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Muito bem, sim, é muito amor, minha gente, muito amor, Gabriele. A Mariana também tá aí, é. Vamos finalizar, então? O negócio é o seguinte. Neste momento, nós ficamos, sim, à mercê de muito papinho, muita conversa, como diz o Tite, fala muito, né? Fala muito. Ah, deixa eu, antes disso aí, de falar desse negócio, me perguntaram ontem sobre velhofobia, né? Se poderia também cair. Velhofobia, lógico que pode cair, foi um tema que passou em 2009. Ué, mas eu não lembro de ter visto esse tema em 2009. É que em 2009, a prova do Enem, ela foi roubada. Oh, sim, foi roubada. Tem um livro até que conta essa história. E o tema era sobre os cuidados com os idosos. Sim, você pode sim citar o filme Up, Altas Aventuras. Você pode sim citar um livro muito bonito chamado O Velho e o Mar. Então, peraí, deixa eu colocar aqui uma cor aqui, de um escritor chamado Ernest Hemingway. É um escritor norte-americano, tá? E aí você vai... É um livro que é gostoso para você ler, viu? Nas férias, talvez, depois dos vestibulares. Leia, leia. É uma lição boa de vida. Você está escolhendo carreira, você está aceitando desafios. É um livro interessante para você, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Sim? Sim, pessoal. Quando eu estou parando para olhar para o infinito, é porque eu estou pensando na frase da obesidade. Falta cair esse tema amanhã. Aí os caras falam assim, Fábio Maldito, a frase de obesidade, cadê essa frase? Né? Tô pensando. Não vou lembrar, gente. Gente do céu. Passa. Já falei de Fernando Botero, que é melhor ainda, mas enfim. Bom, vamos falar então do seguinte. Existe lá no Instagram, por exemplo, né, a conta oficial do INEP. Aí hoje as pessoas gastam tempo, ao invés de descansarem, elas gastam o tempo olhando lá para ver se tem algum spoiler. Aí a pessoa faz assim, né? O que ela faz? Ela olha e fala assim, nossa, olha que nem colocou. Tá dizendo, não deixe para a última hora. Né? Olha lá a figura, parece lá o Gustavo Scarpa, melhor jogador do brasileiro, eleito pela CBF, que joga no Palmeiras. Palmeiras é porco. Porco vai falar sobre a produção suína em Santa Catarina. E isso, o tema do Enem é produção suína em Santa Catarina. Aí alguém fala assim, de certo, eu adoro esse termo, assim, de certo que é. Nossa, quando alguém começa a falar comigo e fala, de certo que é, eu falo, nossa, não tenho certeza de nada. De certo que é, o tema deve ser esse mesmo. Aí começa, professor, você acha que o tema pode ser a produção suína em Santa Catarina? É porque falaram, sujeito indeterminado, que o tema pode ser esse. O tema pode ser qualquer um. Por que você está olhando para esse? Ah, é porque estava lá no Instagram do INEP, no MEC, que tinha lá um que parecia com o Gustavo Scarpa do Palmeiras, e Palmeiras é porco. Então, né? Aí o outro olha e fala, Palmeiras é periquito, né? É papagaio, é periquito, acho. É periquito, né? Ah, então tá falando lá de... Fala meio ambiente, tá falando lá de contrabando de animais. É um tema que pode cair, de verdade. Contrabando de animais, então o tema deve ser esse, com certeza. Gente,
Relaxa, que senão a gente enlouquece. Amanhã você vai ver alguém em alguma rede social dizendo assim, vazou o tema do Enem. Sim, bobagem. Pode ter vazado? Ah, pode, e daí? Você vai fazer a prova do mesmo jeito. Ou você vai ficar na porta e vai dizer, ah, gente, não vou entrar, vazou o tema do Enem. Ah, não, vazaram. Ah, me falaram, sujeito determinado, que vazou, então eu não vou entrar. Meu, bobagem, né? Faz lá. Estudou bastante, treinou bastante. Assistiu nossa aula dica de hoje. Quer mais o quê? Tá certo? Então amanhã, pessoal, concluindo, primeiro, obrigado aí, participação de todo mundo que esteve conosco. Sim, amanhã, ó, decolar. Sim, amanhã, ó, pensar, escrever muito. Sim, tá? Ah, tá. Eu fiz algumas apostas com os alunos aí para vocês buscarem a nota 1000, né? Claro, todo mundo almeja, mas uma nota 900 mais está de bom tamanho, uma nota 880 às vezes já te resolve a parada, tá? Então, muita tranquilidade para fazer isso amanhã. Abriu a prova, viu o tema. Se você achou muito fácil, lembra que tema é diferente de assunto. Assunto é amplo, tema é focado, tem um recorte temático. Pensa, não fica eufórico, tipo, eu sei esse tema. Calma, olha. Abriu a prova, olhou, falou assim, nossa, eu nem sei o que é esse tema. De verdade, tem tema que eu abro, eu não sei o que é. Nem sei o que é esse tema. Calma, para, pensa no projeto de texto. Pensa que aquilo é uma pergunta para você. Qual é a sua resposta? Você acha que aquilo é bom? É bom, mas tem problemas. Olha, isso é muito danoso para a sociedade. E o dano fica maior por conta de 2 problemas. É bom, mas há problemas. A e B. É ruim, é danoso? Danoso. Conhece, hein? Tem 2 problemas. E vou pensar no meu projeto de texto. Tá? Tudo certo? Amanhã é isso, pessoal. Amanhã é isso. Não se preocupem com outras coisas. Quer começar fazendo redação? Comece fazendo redação. Vale 1000. Então, algumas pessoas que maior dificuldade em elaborar a redação, faça isso. Se você achar que isso é prudente para você, se isso é direitinho. Tá? É isso, gente. Amanhã é vida. Então, vou encerrar. Boa prova para vocês amanhã. Desenrola, bate, joga de ladinho. Boa prova para vocês, pessoal. Tudo de bom, energia positiva. Até a próxima. Tchau.